Olá a todos. Pessoal, eu fiz alguns comentários sobre Paulo, que eu vou precisar desdobrar esses comentários, porque é um estudo muito longo. Vou desdobrar parte deles aqui no YouTube, e eu gostaria de, primeira coisa, explicar o porquê eu fiquei desconfiado com Paulo, e por que eu fiz esse estudo, porque eu acho que ele é importante, ok? Então vamos por partes. É o seguinte, eu tenho essa Bíblia aqui, que é a Bíblia da editora Sefer, Aleph Tav, certo? Como o Messias é conhecido também, primeiro e último, Aleph Tav, beleza? E é uma Bíblia, assim, magnífica, certo? Quem fez essa tradução, ou quem coordenou a tradução foi o Dr. Pigeon, tipo assim, um cara fantástico. E o que acontece? Por causa disso eu acompanho o material do pessoal que produziu essa Bíblia. Tudo bem. E o que aconteceu? Aconteceu que eu estava assistindo um vídeo deles há um tempo atrás, era pro Patreon inclusive. Eu parei de fazer vídeos depois daquele vídeo até comentei com o pessoal do Patreon. E o que aconteceu foi o seguinte, ele fez um comentário inocente, no meio do vídeo que não tinha nada a ver com o assunto. Onde ele falou o seguinte, todo mundo sabe que a Bíblia tem 500 mil contradições. Mas para quem tem o Rua, para quem tem o Espírito Santo, vai conseguir entender, não tem problema. Beleza. Então eu olhei aquilo e falei assim, pera um pouquinho, 500 mil contradições? Agora a gente tem um problema aqui, eu vou precisar prestar atenção nisso. Eu nunca prestei atenção sobre contradições, eu vou precisar entender isso. Sim, eu já estudei bastante, por exemplo aqui, ó, respondendo objeções judaicas contra Jesus, certo? Volume 1, volume 2, são livros grandes, tem o volume 3 e o 4 que eu não achei para mostrar para vocês, mas tá aqui. E eu sempre defendi bastante as cartas de Paulo, certo? Falei sobre predestinação, peço desculpas, tipo assim, isso vem de Paulo, não tá nas escrituras. Então assim, tem um probleminha aqui. Por quê? Porque quando você vai procurar as contradições, vamos supor, você pega Isaías. Isaías o pessoal descobriu nos manuscritos de Corã, lá no Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, eles descobriram o manuscrito de Isaías inteiro, do primeiro ao último capítulo. E quando a gente compara com Isaías de hoje, que está na nossa Bíblia, tem os mesmos capítulos, tem o mesmo texto, não tem modificações, não foi adulterado, nada. Um bate com o outro, pam! Ou seja, está mostrando que tem um texto muito antigo que bate com o atual. Legal. Quando a gente pega a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, a gente pega textos muito antigos, olha com o de hoje, bate de novo. Você percebe? Agora, então, se no Antigo Testamento os textos batem, aonde estão as 500 mil contradições? Bom, as 500 mil contradições, a maior parte delas, certo, estão no Novo Testamento. A grande maioria está no Novo Testamento. Agora, dessa grande maioria, aonde no Novo Testamento? Principalmente nas cartas. Então, pera um pouquinho. Nas cartas. Como é que funcionam essas contradições? A gente sabe, não tem 500 mil palavras aí nas cartas. Como é que funciona? Os caras pegam a carta mais antiga, compara com a segunda mais antiga, compara com a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, compara todas que tem, e compara com o de hoje. Então eles vêm no primeiro versículo. Ó, tem uma contradição desta com relação a esta, com relação a outra, com relação a outra, com relação a outra. Tá. Então isso aí deu, sei lá, 40 contradições no primeiro versículo. Vamos pro segundo versículo. Tem uma contradição com relação a este, com relação a este, com relação a este, mais 40. E o terceiro versículo? Não existe na primeira versão, existe na segunda, não existe, mais contradições. Então, uma carta, se você pegar as cartas antigas, uma não bate com a outra. Então a gente tem um problema aqui. Por quê? Porque se as cartas não batem com uma com a outra, tem contradições. Então pode ter problema no texto. Tudo bem. Então a gente chega num ponto aqui que é assim, nem todas as cartas de Paulo, segundo os especialistas, foram escritas por Paulo. E os teólogos sabem disso, o pastor sabe disso. Então pera um pouquinho, de novo, vamos a um ponto aqui. Se não foi escrito por Paulo, foi escrito por quem? Ninguém sabe, é anônimo. Pera um pouquinho, então eu vou confiar minha salvação em um cara anônimo, mantido pela Igreja Católica. Um anônimo. Não sei nem o nome do cara, não sei nem com quem andou, não sei com quem aprendeu, não sei nada. Eu vou confiar minha salvação dos meus filhos no anônimo. Pode ser, pode ser. Agora, vamos pegar as cartas de Paulo. Todo mundo sabe que Paulo era um religioso, e a gente tem um probleminha aqui. O Criador nunca escolheu um religioso para mandar mensagem. Os profetas, os apóstolos, o apóstolo é pescador. Lá dos profetas tinha muito o quê? Pastor de ovelha.
pastor, pescador, e de repente, por acaso, agora o Criador resolveu escolher um cara dentro do sistema religioso. Tá, pela primeira vez, tá, tudo bem. Então resolveu escolher um rabino, basicamente, porque foi isso que basicamente Paulo diz aí quando diz que estudou com Gamaliel, certo? Que perseguia santos, que não estavam fazendo nada de errado, não roubaram, não mataram, não fizeram nada de errado, e matava santos. Então, ou seja, um religioso assassino perseguidor. O Criador resolveu escolher esse vaso para mandar a mensagem pra gente, para mostrar, segundo os pastores, que todo mundo pode se regenerar. Só que tem um probleminha aqui. Isso não bate com outras informações. Por exemplo, vamos lá. Quando Paulo disse assim, e para que não me exaltasse, aqui ó, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não exaltar, e esse mensageiro de Satanás não saiu mesmo ele pedindo 3 vezes para o Criador, ou seja, ele falou Senhor, né? A gente não sabe como é que ele chamava o Criador dos céus e da terra, porque o que está em grego é Senhor mesmo. Então, vamos tentar entender uma coisa aqui. Na verdade, não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Porque tá Senhor aqui, não vou entrar nesse detalhe, mas vamos lá. Então foi dado um espinho na carne, tá preso na carne dele, na carne, beleza. Um mensageiro de Satanás, mensageiro em grego tá lá como ângelo. É um mensageiro, não tem como negar, não tem outra palavra para isso, certo? E tá preso na carne, não foi uma tentação momentânea, não foi, por exemplo, Pedro falou alguma coisa pro Messias que veio do Satanás, aí falou, sai de reto aí, Satanás, né? Não é isso, é uma coisa que tá fixa. E por que tá fixo? Para quem não sabe, existem algumas penas na Torá que são penas capital, ou seja, é morte. Assassinato de inocente é uma delas. Adultério é outra. Ok? Bestialidade, o homem que tem relação com um animal. Beleza. Tudo isso aí é pena capital. Pergunta, por que o Criador ele pede para fazer pena capital nesses casos? Porque quando a pessoa ela comete um desses tipos de pecado, ela abre uma porta para um espírito demoníaco que não sai dali nem com jejum, nem com oração. Segundo dizem os caras de batalha espiritual, tem gente que diz que é muito difícil, os cristãos dizem que é muito difícil, os muçulmanos já falaram assim, que eles já tentaram de tudo de batalha espiritual contra esse tipo de demônio e não sai. E eles inclusive dizem, é por isso que tem essa pena capital. Por quê? Porque é muito difícil sair. Paulo, ele abriu essa porta. Ele assassinou santos. Ele assassinou inocentes que não mataram ninguém, que não roubaram ninguém, que não fizeram mal a ninguém. Ele diz que ele estava perseguindo. Dá a entender que ele assassinou. As pessoas entendem isso. Não sei se ele chegou lá e apedrejou mesmo, ou só participou. Eu não sei. Mas as pessoas, quando falam de Paulo, diz que ele perseguia e matava santos. Não sei se chegou a matar santos, se ele fez parte de algum apedrejamento, não sei, não tenho como saber. Mas, se ele fez isso, ele abriu uma porta para um demônio que não sai lá de dentro. Ele vai ter que viver isso a vida inteira com isso. Vai ter que trabalhar isso a vida inteira, certo? Então, se você tem um pensamento, você vai lá ver quais são os itens da Bíblia, tá? Que são pena capital. Vamos supor que você tem algum pensamento aí satânico na sua cabeça de ter relação com animal, ok? Beleza. Enquanto tá no pensamento, o demônio não entrou de você. Ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo obsessão. Tá te perturbando lá. Vai lá, faz isso, né? Como teve um presidente que pegou uma cabra, né? Vai lá, pega cabrinha, tal. É uma obsessão, ele tá fora. Quando você vai lá e realiza o ato, o demônio entra. Agora está dentro. Agora é uma possessão demoníaca. Não é mais uma obsessão, é uma possessão. Ok? Pois bem, o único relato que a gente tem disso aí no Novo Testamento é o próprio Paulo falando dele mesmo. Então, tipo assim, no mínimo esquisito. Agora, de novo, parece o quê? Parece a síndrome de Estocolmo. Qual que é a síndrome de Estocolmo? O cara foi lá, sequestrador, colocou um revólver na cabeça da pessoa, sequestrou, etc, tal, mas aí deu um cafezinho pra pessoa, não matou a pessoa, etc, tal. Quando o bandido libera a pessoa fica apaixonada pelo sequestrador. Síndrome de Estocolmo. Parece que é isso que o cristianismo tem, é síndrome de Estocolmo. O cara era um perseguidor, assassino do sistema religioso. Portanto, agora ele é bom, porque ele tá do nosso lado, então a gente tem cara que é bom. Parece síndrome de Estocolmo. Certo? Pois bem, então assim, agora vamos a um ponto principal. O ponto principal dessa mensagem é o seguinte, vamos lá. É possível
algo impuro receber algo puro? É possível o Ruach HaKodesh entrar em um vaso impuro? Se você comer porco, por exemplo, é uma carne impura, não é que, eu não sei se a gente pode classificar isso como um pecado, mas a gente pode dizer que a pessoa ficou impura. Depois ela vai defecar e não vai estar impura no outro dia. Tudo bem? Mas se ela comer todo dia, ela vai estar impura todos os dias. Tudo bem. Se a pessoa tiver com um espírito demoníaco dentro dela, que é impuro, ela pode receber o Espírito Santo nela também? Não pode. Agora a gente tem um problema. Porque o pessoal diz que as cartas de Paulo são inspiradas, mas se ele tinha um demônio dentro dele, o máximo que a gente pode falar é que é a opinião dele. Então, assim, a gente vai entender muita coisa. Essas cartas são importantes para o sistema religioso, porque é ali que é construído o sistema religioso. Só que a mensagem que o Messias disse, ela vai contra o sistema religioso. Ele diz assim, a porta é estreita, o caminho é estreito. Aí diz o cristianismo assim, a gente tem não sei quantos bilhões de pessoas, os muçulmanos, não sei quantos bilhões de pessoas, o hinduísmo, não sei quantos bilhões de pessoas, os budistas, não sei quantos milhões de pessoas, certo? Os judeus, não sei quantos mil milhões de pessoas, ok? Tudo isso aí, a porta não é estreita. Certo? É uma multidão. Tudo bem. Mas é uma mensagem contra as religiões, aparentemente. Certo? Então, por quê? Porque essas religiões, elas querem dinheiro. Desculpa, pessoal. Não tem jeito. É aparentemente isso que acontece. Não tem outra explicação. Certo? Ou é ego, ou outras tantas coisas. Agora, tem muita coisa que a gente vai conversar aqui. Eu não vou fazer esse vídeo muito longo, porque eu quero fazer vários vídeos. E outra coisa, eu vou estar fazendo esse mês um curso, que eu estou terminando, que é Paulo, parte 1, 2 pontos, apóstolo ou apóstata. Eu acho que vocês já imaginam mais ou menos que direção a gente vai, certo? Quem tiver interesse, eu vou estar colocando vários vídeos aqui no YouTube, certo? Mas quem tiver interesse em assistir o curso que está estruturado, início, meio, fim, aquela coisa toda, depois vai ter a parte 2, que vai ser só análise sobre Gálatas. Beleza, quem tiver interesse, tem o quê? Tem, deixa eu pensar aqui, ó, a área de membros de curso. Eu tenho 45 cursos lá na área de membros, certo? Custa $11,90 por mês a área de membros, ok? Tem vários cursos da parte de negócios aqui. A pessoa está pagando $11,90, todo mês tem um curso novo e ela consegue assistir todos os cursos anteriores. Todos os cursos anteriores. Você pode assistir curso de desenvolvimento pessoal, negócios, brainstorming, o que mais? Casamento, chucrutes, olha só, coisas para saúde, né? Chucrute, bitkvas, que são probióticos. Criando filhos fortes, do ponto de vista bíblico. Você pode ir lá e conhecer os cursos. Eu não divulguei os cursos faz muito tempo aqui, mas lá agora a gente tem um curso de cutelaria básica, aprenda a fazer facas, feito por um cuteleiro profissional, que vende facas aí de R$10 mil ou mais. Tipo assim, cara bom mesmo, cara top, dando aula sobre como fazer facas, ok? Em português. Material incrível. Esse mesmo cuteleiro fez um curso para a área de membros. Esse aqui é a afiação de lâminas. Você pode fazer a faca e afiar ela, ó, da hora, fazer manutenção dessas facas. Além disso, fez um curso, ó, que se chama Bainha para Facas, a arte do trabalho em couro, certo? Top. Ou seja, a pessoa consegue fazer um curso, fazer facas, afiar facas, fazer bainha. Tipo assim, é uma coisa que você consegue usar no mundo inteiro. Você saiu de país, mudou de país, se você é advogado, você, tipo assim, tá com um probleminha aí porque cada país tem uma lei. Mas facas, apicultura, ainda não tem curso de apicultura, mas um dia vai ter. E outras tantas coisas você consegue aplicar em vários lugares, né? E a gente tá desenvolvendo um curso que é um curso de solda, de soldagem de metal, sabe? Só que vai ser um curso muito longo, não sei se vai demorar aí, talvez coloque, ao invés de um curso por mês, quando eu colocar esse curso vai ocupar talvez 2 meses, eu não sei. Mas é um curso top, que vai ficar top, de solda, porque é importante pra caramba. Certo? As pessoas não gostam muito. Tem um curso de produção de lenha, produção familiar de lenha. Ah, mas por que eu vou usar isso na cidade? É importante saber, certo? E vai estar os cursos de Paulo lá, certo? Então a gente vai começar a colocar os cursos de Paulo na área de membros. E quem tiver interesse, você tem a opção de comprar. Vai estar um preço baratinho, vamos dizer assim, porque é coisa bíblica. Eu vou colocar um preço barato mesmo, como eu já coloquei nos de casamento, barato. Se for ver quando custa o curso de casamento bíblico nível 1, é baratinho. Não lembro quanto que é, mas é barato. Vou colocar o mesmo preço provavelmente. E quem quiser assistir de forma estruturada, compra. Quem não quiser, vai estar aqui no YouTube muito conteúdo, vou colocar para vocês, tá bom? Mas aproveita que você consegue fazer outros cursos lá. E voltando aqui, pessoal, desculpa, uma pessoa que está com impureza não consegue receber o Espírito Santo. Você não pode dizer que a mensagem é uma mensagem pura. Você não pode dizer que vem do Criador. Além disso, a forma como está escrito não parece que vem do Criador, porque os profetas, o Criador fala em primeira pessoa.
Lá na Torá, no Pentateuco, o Criador fala em primeira pessoa. Paulo fala sempre Paulo. Ele não fala como os profetas falam, não tem a mesma estrutura, não tem nada comparado com os profetas. Os profetas falam todos do mesmo jeito, percebe? Então, assim, tem muita coisa pra gente conversar e eu espero, assim, que você tenha paciência para escutar. Ah, Afonso, mas não é bom falar de profetas e tudo mais. A Torá diz, tá? Deuteronômio, esqueci agora o versículo, mas diz assim: se alguém falar em nome de Yahweh, fizer profecia, e essa profecia não se cumprir, esse profeta não falou em nome de Yahweh. Não tema, não tema, não tenha medo. Ele não está falando em nome de Yahweh. Teve várias vezes que o Criador foi lá e puxou a orelha dos profetas, ok? Então, diz lá, não temam, ok? Não o temam. A maior parte do medo que você tem vem das próprias cartas de Paulo, ok? Se você olhar lá, você vai ver que tudo sai. Toda a doutrina, todas as autoridades, fora o pai da família. Vocês vão entender por que é importante para a igreja as cartas de Paulo, mas não é importante para as famílias. Por que a família é importante na salvação? Tipo assim, não é a igreja, certo? O pessoal fala assim, o Espírito Santo está na igreja. Mas o próprio Paulo fica falando de tanta baixaria que acontece nas igrejas. E a gente vê nos dias de hoje um monte de baixaria acontecendo. Será que tá? Tipo, você percebe? A gente precisa estar puro. Se a sua congregação inteira é um mar de lama, tipo assim, tá na hora das pessoas se corrigirem. Né? Pra gente conseguir montar congregações onde realmente vem urua pra gente, certo? Então esse é o meu comentário. É o primeiro ponto. É o primeiro ponto, certo? É a síndrome de Estocolmo. É onde as pessoas querem colocar a sua salvação em anônimos que escreveram eventualmente parte das cartas de Paulo ou num religioso perseguidor e o que o pessoal diz assassino ainda por cima de santos, que se autodeclara com espinho na carne o mensageiro de Satanás, certo? E detalhe, se você tira as cartas de Paulo, as pessoas voltam a fazer circuncisão, as pessoas começam a seguir as leis bíblicas do Criador, as pessoas acreditam que Paulo teve autoridade para descartar toda a lei do Criador dos céus e da terra. Você está de brincadeira. É óbvio que tem a vertente israelita que diz assim, não, deturparam Paulo, etc. Tal. Eu conheço a história, ok? Eu conheço, tem problema de tradução, eu mesmo já falei isso, porque eu aprendi isso de outras pessoas, mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, ok? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais. E lembre-se, até o dia 31 de dezembro eu vou estar com a área de membros de curso aberta. Depois, dia 31 de dezembro, eu vou fechar a área de membros durante um tempo, talvez 4, 5, 6 meses. E quando ela voltar, ela não vai estar $11,90. Ela vai estar $14,90. Aproveita, se inscreve lá, é barato, vale a pena. Tem um curso de instrução cultural, parte 1, 2, 3, certo? Pois bem, se inscreve lá, tem 45 cursos, esse mês vai ter o número 46. Eu estou tentando colocar cursos mais diversos, procurando pessoas assim que têm boa capacidade também de ensinar e que concordem com o que eu estou explicando, concordem com a minha visão das coisas. Eu não vou pegar qualquer pessoa dando um curso qualquer e levando lá para a área de membros. Não, são as pessoas que têm uma visão parecida de mundo ou eu entendo a mesma coisa que a pessoa entende, certo? Só que, por exemplo, cutelaria, eu não sou um cara que vende facas, eu não tenho esse conhecimento. Então lá agora um cuteleiro profissional ensinando, certo? Então aproveita aí, custa $11,90 e a gente vai ter muita coisa boa lá. Por hoje é isso, muito obrigado a todos, até mais.